Olá, Virgem, tudo bem? Sejam bem-vindos, aliás. Aqui é o canal Flare de Marcele, meu nome é Valéria, ok, Virgem? Vamos fazer uma leitura coletiva, você vai precisar adaptar ao seu momento e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal a crescer e também ajuda o meu servir, certo? Então vamos lá. Energias para a Virgem, com o oráculo primeiro. Vamos lá? Energias para a Virgem, oráculo, por favor. O que mais? Ok. Aqui no fundo do maço, o Sagrado Coração. No fundo do maço. A primeira carta é a joia dentro de uma lágrima. A segunda carta é o caminho oculto. Quanto mistério, né? Caminho oculto. A joia dentro de uma lágrima, o Sagrado Coração, né? No fundo do maço. E aqui, Gaia. Gaia é o próprio planeta, né? Quer dizer, a natureza. Porque a gente fala assim, Mãe Gaia, então é Mãe Terra. Vamos lá, Virgem. O que será que está oculto? Sabe o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando que duas coisas. Primeiro, que a Terra está sofrendo, está passando por muita dificuldade pela devastação, pela ignorância humana, né? Pela ganância humana. E segundo, que na natureza, se você prestar bastante atenção, Virgem, tem recados para você. Como assim, Valéria, recados para você? Veja bem, quando imagina uma plantação de trigo, e aí você vê, assim, você olha assim ao longe, você vê aquele trigo balançando, né? É muito bonito, né? Ver aquele trigo balançando para lá e para cá assim, mas o que está balançando, na verdade, não tem trigo nenhum. É só o capim oco, tá? Porque o trigo, o capim, assim, o pendão que tem o trigo, ele se curva porque ele pesa. Então você não vê em pé, não tem nenhum trigo ali naquelas folhas que balançam para lá e para cá. E aí quando diz aqui caminho oculto e a joia dentro de uma lágrima, me remete a essa sensação de que existe em todos nós um coração sagrado, tá? E esse coração sagrado, ele não se, como fala, você não enxerga ele com os olhos físicos, tá?
Então, é para que a gente pense como é que a gente pode enxergar além das aparências. Porque o verdadeiro motivo, o verdadeiro exemplo, o verdadeiro conteúdo, a verdadeira joia, ela permanece escondida. Quantas vezes a gente está com o coração partido e está mostrando uma felicidade no rosto? E também, mas é mais profundo que isso. Esse exemplo da plantação de trigo. As pessoas que possuem mais conteúdo, elas têm uma humildade tão grande que elas não procuram assim aparecer, tá? Elas não procuram evidenciar a si mesma, a si própria. Quando você vê uma pessoa falando assim, não, eu não sou tudo isso não, aí você pode ter certeza que essa pessoa arrasa. Agora, quando você vê uma pessoa contando muita vantagem, Mas o que será que isso quer dizer para a Virgem? O que vocês querem passar para a Virgem, tarô? Vamos ver? Por favor. Dez de ouros. O que mais? Rei de espadas. 10 de ouros e rei de espadas. O que mais para a Virgem? Os amantes. E 2 de espadas. Tem sempre uma carta de espada acompanhando, né? Até agora. Vamos lá. Mais 2, por favor, tarô. Nove de ouros. Mais uma. 4 de espadas. Só para não fugir a regra, né? No fundo do maço, a morte e o mundo. A morte e o mundo. Olha que legal. Morte e o mundo. Aqui no fundo do maço. A morte, o mundo, 9 de copas. Aqui no fundo do maço. Olha, aqui me veio assim à mente, claramente, a seguinte frase: é impossível ser feliz sozinho. Porque sem a natureza, sem as plantas, sem os animais, sem uma outra pessoa, sem família, sem colegas de trabalho, sem amigos, sem guias espirituais, sem os espíritos, sem aquela parte que fala assim, os espíritos elementais da natureza, é impossível ser feliz sozinho. Aqui, a maioria das cartas de ouro vieram acompanhadas de uma carta de espadas. E depois a gente teve a morte e o mundo. Nós tivemos também aqui os amantes com o 2 de espadas, ou seja, escolha, tá? Faça uma escolha. Você escolhe o seu caminho.
Você escolhe o caminho que está oculto. E que caminho oculto é esse? É o caminho que se mostra para você. Ele é oculto na linguagem dos homens, mas ele se mostra para você. Por exemplo, vamos supor que você tenha um caminho grande, frondoso, aberto, um espaço enorme, um grande jardim, e você tenha ali um outro caminho com um casebre simples. Qual caminho você escolheria? O caminho da humildade ou o caminho das aparências? É sobre isso essa leitura, tá, Virgem? É sobre isso. O que mais para a Virgem? Cinco de espadas. O que mais? Dez de copas. Legal, né? Agora que eu reparei que tem esse arco-íris aqui. O que mais? 9 de paus. Ah, Valéria, mas é difícil, entendeu? A gente escolheu o caminho mais humilde, mais simples. A força. Sim, é um tanto mais difícil, mas a recompensa é bem maior. Se você for parar para repensar, olha aqui, eu tô cansado, tá? 9 de paus, eu tô esgotado porque é muito conflito para vencer, é muito conflito para lidar. Então eu tô achando que eu vou preferir escolher aquele caminho que tá mais formoso à primeira vista e não o caminho que tá formoso no final. Porque eu vou ter que percorrer, vou ter que abrir uma clareira na mata para poder ver esse arco-íris. É sobre isso. Essa leitura aqui é totalmente espiritual. Totalmente espiritual para a Virgem. O que mais? O que mais vocês querem passar para a Virgem, por favor, tarô? O que Virgem precisa saber ainda? Ainda nessa leitura, né? Porque na vida a gente não sabe nada, né? O que Virgem precisa saber? Por favor. Você já se enganou com aparências, Virgem? 5 de ouros. Não, desculpa, 3 de ouros. 3 de ouros e pajem de paus. Aqui essas duas cartas estão dizendo que a oportunidade que Virgem deve escolher é uma oportunidade que seja coletiva, que exista um trabalho em equipe, um trabalho em grupo,
tá? E que faça bem a todos. Esse é o melhor caminho. O caminho solitário, você pode até vencer, mas você vai dividir a sua alegria com quem? Com quem você vai conversar sobre isso? É como assistir um filme e não ter ninguém ao lado para conversar, né? Para contar o que achou, o que sentiu, o que viu, o que aprendeu. É mais ou menos isso. Essa leitura toda tá mexendo aí com muita gente, viu? O que mais? Para a Virgem, por favor. Ás de ouros. O que mais? E 5 de paus. Então, Valéria, eu gostaria de ficar com essa moeda só para mim, entendeu? Mas a outra pessoa também gostaria de ficar com essa moeda para ela. Então o caminho vai ser vocês dividirem. 2 de copas aqui. E todo mundo fica feliz. Ai, gente, que legal. Deixa eu ver. Ás de copas. Todo mundo fica feliz. Quando a leitura é espiritual assim, a gente parece que fica assim meio que sem jeito. 8 de ouros e 3 de copas e a estrela. Mas olha só, 8 de ouros. Eu não posso trabalhar só para mim. Eu tenho que compartilhar a minha alegria. E eu tenho que curar a mim e transcender essa alegria e essa felicidade. Foi isso aí, o recado é simples. Não adianta eu ficar tentando cavucar muito, mas deixa eu só ver se sai mais uma carta aqui desse oráculo. Sai, com certeza sai. 9 de copas, realização. É a terra feliz, todo mundo feliz, os coraçãozinhos, as folhinhas, o mar, a água, a árvore. Gaia é uma harmonia com o todo. Certo, Virgem? Essa foi a sua energia bem espiritual, bem tranquila, mas profunda também, certo? Não deixe de curtir, deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Obrigada. Até semana que vem.